Meus irmãos, boa noite, graça e paz do Senhor Jesus. Vocês estão abençoados, amém? Amém. Graças a Deus por essa noite, nós nos reunimos na casa do Senhor. O Salmo 46 é fonte de inspiração para a vida cristã, irmãos. E em todos os seus versos, a Escritura nos traz ensinamentos preciosos que vão nos conduzir a Deus e ao que Ele faz por seu povo. Vamos ler esse Salmo? O Salmo 46. Diz assim: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio, cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde anteamanhã. Bramam nações, reinos se abalam, e Ele faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Vinde, contemplai as obras do Senhor, que assolações efetuou na terra. Ele põe termo à guerra até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus, sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Como eu disse, esse salmo é uma fonte de inspiração para a vida cristã, mas também foi fonte de inspiração para que Martinho Lutero escrevesse um cântico, que nós vamos cantar agora, Castelo Forte. Nesse sentido, irmãos, quando nós olhamos para esse texto e o cântico que cantaremos agora, nós seremos conduzidos a cantar a glória de Deus, a beleza de Deus, a grandeza de Deus, mesmo em meio às tormentas da caminhada. Vamos cantar com alegria, que o nosso Deus é o nosso castelo forte. Coloque-se em pé, o hino 155. Castelo forte é o nosso Deus, espada e bom escudo. Com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Com fúria pertinaz persegue Satanás, com ânimo cruel, muito forte é o Deus fiel. Igual não há na terra. Oh, 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 a força do homem nada faz, sozinho está perdido, mas nosso Deus socorro traz em seu Filho escolhido. Saber quem é Jesus, o que venceu na cruz, Senhor dos altos céus e sendo o próprio Deus, triunfar na batalha. Oh, 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 oh. Se nos quisessem devorar, demônios não contados não nos iriam derrotar, nem ver-nos assustados. O príncipe do
venceremos com certeza, e nada nos assustará. Com Cristo por defesa, e temos de prever, família vem trazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar. Com Ele reinaremos. Nossa irmã Ana Cláudia vai fazer uma oração de louvor ao Senhor. Amém, meus irmãos. Tomem o seu assento. Todos nós, agraciados pelo Senhor, com Ele reinaremos, ainda que a morte venha nos alcançar. Queridos irmãos, ao longo da vida cristã, o Senhor nos chama ao serviço ao seu reino. Como é bom servir o Senhor. E uma das maneiras de nós servirmos a Deus é cumprindo a vocação que Ele deu para todos nós, o seu povo, chamado para sermos santos, separados deste mundo, separados de um mundo que ama o pecado, vive no pecado. O povo de Deus não é assim. O povo de Deus reflete a santidade do seu Senhor. Não estamos falando sobre perfeccionismo, porque isso também é um extremo do qual a Bíblia não nos coloca, mas estamos falando sobre assumir a responsabilidade cristã de vivermos a vida para a glória de Deus. Quem de nós aqui que não precisa nessa noite, por exemplo, um momento oportuno de oração, dizer ao Senhor que tenha misericórdia de nós porque somos pecadores? Todos nós, irmãos, vamos nos unir em oração já para orarmos nesse sentido. E a palavra de Deus no livro de Provérbios, capítulo 28, verso 13, nos evoca responsabilidade a despeito desse santo chamado, quando o texto diz assim: o que encobre as suas transgressões jamais prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Duas coisas nesse texto, irmãos. Aquele que não confessa os seus pecados diante de Deus, esse não prosperará diante do Senhor em nenhum aspecto. Por isso todos nós somos chamados, na medida em que pecamos, a confessarmos os nossos pecados ao Senhor. Porque a Bíblia diz que aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Veja, irmãos, a misericórdia é alcançada não porque merecemos, mas porque Cristo nos dá. Mas Cristo nos dá da sua bendita misericórdia na medida em que pedimos perdão dos pecados, quando nós os confessamos nominalmente, dizendo: Deus, eu feri a tua lei, eu pequei contra o Senhor fazendo tal coisa. Nós damos nomes aos pecados. Além de nominá-los, nós também nos arrependemos. Portanto, irmãos, qual é o chamado para nós? Confessar e deixar. Esses dois verbos devem nos acompanhar na medida em que nós vivemos a vida cristã. Confessemos, pois, os nossos pecados e os deixemos de lado para que vivamos para a glória de Deus. É uma batalha difícil, é uma luta espiritual. Todos nós aqui precisamos da ajuda de Deus para vencermos essa batalha. E até que Cristo volte, ou até que Ele nos chame, nós estaremos nessa batalha penosa, difícil, mas já garantida por Cristo na sua morte e ressurreição. Portanto, irmãos, vamos orar um pouquinho agora, vamos conversar com Jesus, vamos abrir o coração a Ele, como fazemos diuturnamente, como fazemos todo domingo, como fazemos como povo do Senhor. Vamos orar. Senhor, nós estamos aqui nesse momento de culto, com contrição no nosso coração, na sua presença, pedindo a Ti que tenha misericórdia de nós. Olhe para nós, Senhor. Olha a nossa estrutura, como diz o salmista, o Senhor conhece a nossa estrutura e sabe que somos pó. Nós somos pó e precisamos do fôlego de vida que procede do Senhor para que vivamos a vida, Senhor. Ajude-nos a viver a vida cristã para louvor da sua glória.
na medida em que pecarmos contra Ti ao longo da nossa caminhada. Ajude-nos a confessar os nossos pecados e a deixá-los de lado. Tudo isso baseados na força do Senhor, baseados no vigor que o Senhor nos dá pelo poder do Teu Espírito. Por isso, do menor ao maior, nessa noite, homem e mulher, todos nós, o povo de Deus, que se chama pelo Seu nome, nós invocamos a Ti, ó Deus, e clamamos por misericórdia. E queremos, ó Deus, nos arrepender dos nossos pecados. Queremos, ó Deus, abandoná-los, deixá-los de lado e vivermos a vida para louvor da Sua glória. Por isso, Senhor, que o Teu Espírito possa confirmar o perdão já alcançado em Cristo Jesus. Também nos habilitar para vivermos para a glória do Senhor, na medida em que nós caminhamos aqui. Em nome de Jesus. Amém. Todos perdoados por Cristo, vamos cantar louvores ao Senhor. Coloque-se em pé. Vamos celebrar aquele que tanto nos amou e nos perdoou. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em Tua presença, reunimos-nos aqui. Contemplamos Tua face e rendemos-nos a Ti. Pois um dia Tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra Te adorar e fazer Teu nome grande e Te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença
vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade. Vamos provar o quão real é tua presença. Vamos provar a tua glória e bondade, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do meu coração, sermos inundados por tua glória, Senhor. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está
todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. És a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo que nos trouxe a paz. Em tuas mãos está todo vencer. Resposta a todo aquele que clama. A verdade é tua palavra e não podes mentir. Por isso estamos aqui. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Te louvamos, ó Senhor, pelo teu imenso amor. Manifesta o teu perdão e poder, e assim vamos te adorar para sempre. Para sempre, ó meu Deus. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito,
possa ser a Ti. Receba este louvor, meu Deus, como aroma suave. E que é o momento da palavra, ó Pai, que a Tua palavra venha de encontro aos nossos corações. Usa o Teu servo nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? Amém? Amém. Melhorou agora. Muito bem. Depois de cantar louvores, a gente tem que sentir na presença de Deus. Estamos sempre, mas quando em comunidade, nos alegramos, né? E temos mais ânimo para adorar o Senhor. Se você ainda não deu o seu nome para o jantar dos casais e namorados, procure o presbítero Aguinaldo ou a Andréia, ou nós mesmos aí, e dê o seu nome, tá bom? Vai ser dia 12, uma sexta-feira, bem gostoso. Nesse friozinho você vai poder comer à vontade, tá? E, vai, não sei aquilo. Come, depois você ora, jejua o outro dia, que fica tranquilo, tá ok? Vamos abrir as nossas Bíblias em Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Lucas, capítulo 16, versículo 19 em diante. Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhes as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentas. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a Moisés e os profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Senhor, fala ao nosso coração, através da sua palavra, como o Senhor tem falado, pela sua misericórdia. Que as necessidades nossas, todos que viemos aqui te cultuar, sejam preenchidas pelo teu Santo Espírito, colocando o alerta, a demonstração e o consolo também, através da sua palavra, em nossa vida nessa noite, em nome de Jesus. Amém. A verdade é que a mídia social, os Instagrams, os Facebooks, enfim, as mídias, de modo geral, nós estamos vivendo num momento em que todo mundo, ou em grande parte das pessoas, tenta evitar qualquer conversa sobre, ou publicar, né? Morte, juízo, julgamento, eternidade, inferno. As pessoas gostam e falam, publicam sobre sucesso, riqueza, dinheiro, prazer, projetos, sonhos, felicidades, viagens.
Não é errado falar sobre isso. O problema, porém, é que as pessoas evitam pensar na pergunta mais importante que deveriam fazer: para onde eu irei depois de tudo isso daqui? Para onde eu irei depois da morte? Não vamos falar de morte, pastor. Vamos falar de vida. E é exatamente sobre isso que Jesus Cristo fala nessa parábola. Esta parábola não é uma história para assustar você ou assustar as pessoas. É uma advertência amorosa do próprio Cristo. Ninguém falou mais sobre o perigo e a realidade do inferno do que Jesus. Ninguém demonstrou também mais amor pelos pecadores do que Jesus. Antes dessa parábola, para a gente entender o contexto, por que Jesus falou essa parábola, no capítulo 16, versículo 14, inicia assim: os fariseus que eram avarentos. Os fariseus que eram avarentos. Então, essa parábola não é apenas sobre riqueza e pobreza, é para combater um problema que estava ocorrendo. Essa parábola não fala, não dá para se fazer teologia de inferno, de céu. Essa parábola é um alerta. O foco principal é o coração endurecido, uma falsa segurança espiritual, uma vida sem arrependimento, alguém que amava mais este mundo do que Deus, alguém que buscava mais os prazeres, a riqueza nesta terra do que Deus. O rico conhecia Abraão, a história. Ele conhecia a religião, ele conhecia a verdade, mas nunca conheceu verdadeiramente a graça de Cristo. Há muitas pessoas hoje indo para a igreja com medo de ir para o inferno, mas não conhecem o caminho. Já ouviram falar aquela expressão que igreja não salva? Realmente igreja não salva. Quem salva é Cristo, é Ele que morreu. A igreja é o lugar dos salvos. E muitos têm confundido isso. O rico, então, é contado essa história. Lázaro, que era o mendigo, vivia na porta da sua casa, até os cachorros, os animais vinham lamber as suas chagas. Então aqui um quadro terrível, um bem-sucedido e um mal-sucedido. Na visão da sociedade, o rico parecia vencedor, e Lázaro parecia esquecido por Deus. É isso que Jesus queria demonstrar. Então, o que Jesus nos ensina nesta parábola sobre a eternidade? Com o tema, onde você passará a eternidade? O que Jesus nos ensina? Em primeiro lugar, Jesus nos ensina que a morte revela a verdadeira condição do homem, ou seja, o maior desastre da vida não é morrer pobre, é morrer sem Jesus. O maior desastre, a maior tragédia da vida de um ser humano é morrer sem Jesus, porque a eternidade ele passará em tormentas. Diz o versículo 22 do texto que nós lemos: morreu também o rico. Morreu também o rico. Então Jesus apresenta aqui dois homens completamente diferentes. O rico, descreve o texto, vestia-se de púrpura, vivia em luxo, tinha abundância, parecia abençoado. A sociedade olhava e falava: que pessoa próspera. Por outro lado, Lázaro, o mendigo, vivia coberto de feridas, faminto, humilhado diante dos homens. Como eu disse, na visão da sociedade, o rico, ele era um vencedor. E Lázaro, esquecido por Deus, um perdedor. Mas Jesus, ao contar essa história, essa ilustração, essa parábola, ele inverte completamente a cena. O que ele demonstra é que a aparência terrena não revela o estado eterno e final da alma. O exterior não revela o seu interior. As pessoas podem ser fakes. Está tudo bem, está sorrindo, mas por dentro está morto, ferido, magoado, machucado. Ou com raiva, com ódio. A morte chega para ambos, o rico e o pobre. Diz também o texto: morreu o mendigo e morreu também o rico. A morte
entra no palácio, ela entra na favela, ela entra no hospital caro, ela entra na casa simples. Steve Jobs, foi ele que morreu, né? Não vou matar ninguém errado não, né? Ele era riquíssimo. E ele, com toda a sua fortuna, aos 57 anos, ele diz, olha, o câncer me venceu. Eu gostaria de comprar, eu tenho todo o dinheiro do mundo, mas eu não posso comprar uma cama tão cara como essa do hospital para que alguém possa morrer em meu lugar. Alguém deveria chegar ao lado dele e falar assim, alguém já morreu em seu lugar, querido Jesus. Mas, aí é outra história, eu não sei se alguém fez isso. Eu não fiz, não o conhecia. A morte, ela nivela todos os homens. Hebreus 9, 27 diz assim, aos homens está ordenado morrer uma vez só. Vindo depois disso, nivelou, acabou. Não existe reencarnação, não existe segunda oportunidade, não existe retorno após a morte. Jesus, ele falou muito sobre essa questão da morte e da eternidade. Por exemplo, em Lucas capítulo 12, versículo 18 a 19, ele conta outra parábola sobre um homem cuja terra produziu abundantemente. Ele plantou e conseguiu uma fortuna. E agora diz, agora eu vou aposentar. Ele fala assim, no versículo 18 e 19, derrubarei os meus celeiros, construirei maiores, enfim, aí vai, direi à minha alma, tens em depósito muitos bens para muitos anos, descansa, come, bebe, arregala-te. Era um homem financeiramente bem-sucedido, cheio de planos, cercado de segurança, aparentemente preparado para um futuro, seja o governador que fosse eleito, ou o presidente que fosse eleito, seja qual for, se tivesse guerra ou não, ele estaria bem preparado. Aliás, é o sonho de muitos, conseguir financeiramente uma estabilidade. Isso não é errado, mas diz o texto no versículo 20, mas naquela mesma noite, Deus lhe disse, louco, esta noite pedirão a tua alma, e o que tens preparado, para quem será? Ele preparou celeiros, mas não preparou a eternidade. Ele cuidou do patrimônio, mas negligenciou a alma. Ele cuidou do material, esqueceu o espiritual. Pensou em muitos anos, mas morreria naquela noite. Nossa vida é como um sopro, um vento, uma palha. Essa é a verdade. Subimos aí 60, 70, 80, 90. Esses dias eu vi uma reportagem, pai de um artista, não sei quem, morreu com 118 anos, mas morreu. Nós, moreninhos, temos a tendência de viver mais, tá? Disseram isso. 118 anos, morreu. O problema do rico é que ele só pensava em dinheiro, possuir bens. O grande problema do rico não era simplesmente possuir dinheiro. Na Bíblia existem homens ricos que foram relatados, Abraão, Jó, José de Arimateia, Lídia, entre outros, Salomão. É exatamente isso que Jesus está ensinando aqui. O maior desastre da vida não é morrer sem ter o dinheiro, não ser rico. O maior desastre da vida é morrer sem Jesus. A prosperidade que Jesus está ensinando aqui, ela não é prova de salvação. É isso que Jesus está ensinando. Há pessoas abastadas indo para o inferno. Se você for lá no inferno, eu não quero ir, vai lá. Vai ter pessoas que têm muitas finanças, mas foram para lá, porque elas não tinham Jesus. O outro lado, que Jesus ensina que sofrimento não significa abandono de Deus. Lázaro sofria aqui, mas era amado e foi amado por Deus. Jesus não explica aí que ele tinha a confiança, a fé em Deus. Jesus está ensinando uma verdade, que a grande tragédia é morrer sem a graça. Você pode conquistar o mundo inteiro, mas se você perder a sua alma, você vai para o inferno. Essa é uma realidade. Aí, até já conversei com algumas pessoas, até jovem, pastor, eu não acredito no inferno. Eu falei, bom, o problema é seu, o diabo está sorrindo para você. Ou vem aquela máxima, não acredito em bruxa, mas que existem. O ateu, ele é ateu, até o avião começar a cair.
A grande tragédia é morrer sem Jesus. O maior desastre da vida é morrer sem Jesus. A outra verdade que Jesus demonstra aqui, nessa parábola, é que a eternidade confirma as escolhas feitas nesta vida. Após a morte não tem como fazer escolha mais. O texto a parábola vai dizer isso. No inferno, diz o versículo 23, no inferno, estando em tormenta, estando em tormentos, levantou os olhos e viu longe Abraão e Lázaro. Jesus mostra que a morte não é o fim da existência. O rico continua consciente, lembrando, falando, sofrendo. Lázaro continua vivo na presença de Deus. A Bíblia ensina claramente, o homem continuará existindo eternamente. Eu não vou entrar na teologia agora, que Jesus fala que não haverá casamento, não haverá sexo, seremos almas perfeitas. Cremos que lembraremos um dos outros, mas não no relacionamento marido e mulher, pai, filho, etc. e etc. Se você quiser saber sobre isso, vem numa quarta-feira, no outro estudo bíblico, daí nós conversamos sobre isso. Mas a Bíblia ensina que o homem continuará existindo eternamente. Eclesiastes 12:7 diz, o pó volte à terra e o espírito volte a Deus. Existem apenas 2 destinos eternos. Lázaro foi levado ao seio de Abraão. E aqui, seio de Abraão, na linguagem judaica, a interpretação é que representa descanso, consolo, comunhão dos salvos, presença de Deus. E a tormenta, o rico está em tormenta, é o inferno. E Jesus descreve o inferno como... por isso quando você fala assim, nossa, essa vida é um inferno, é porque a pessoa está aí, que representa sofrimento, sofrimento consciente, separação definitiva, juízo eterno. O inferno, queridos, é real. Hoje muitos rejeitam essa doutrina, mas foi o próprio Jesus quem a ensinou. O inferno não é símbolo, não é invenção da igreja, não é apenas sofrimento psicológico, é juízo, julgamento real. E Jesus falou em Mateus 25:46, e irão estes para o castigo eterno. Em outras palavras, o inferno, o abismo, o inferno é definitivo. Está posto um grande abismo, diz o versículo 26, está posto um grande abismo, é definitivo. É interessante que essa parábola, Jesus não se preocupou em fazer teologia, ele fala assim, no versículo 26, ele fala assim, se alguém daqui quiser ir para lá e de lá quiser vir para cá. Eu imagino esse abismo, de sorte que os que querem passar daqui para o inferno, quem está no céu não vai querer passar para ir para o inferno, Se bem que tem muitas pessoas hoje que preferem, e querem viver o inferno, e fazem da vida o inferno. Não querem o céu, não buscam o céu, deixa isso aí para depois. São de mal com a vida, essa é a verdade, que precisam conhecer a graça, o Espírito que controla, que ameniza, todos os sentimentos e temperamentos são transformados. Jesus, ele transforma a nossa vida de durões em chorões, de desesperançosos em esperançosos, de raivosos em amorosos. Jesus transforma a nossa vida de descompromissado com compromissado. Jesus muda a nossa essência, muda a nossa visão de terrena para celestial. Passamos a preocupar com as coisas celestes. Queridos, sofremos tanto pelas coisas terrenas, não é verdade? É um pneu que fura, é um negócio que você fala assim, meu Deus, que sofrimento. O sofrimento maior é ir para o inferno. Não ter Cristo. Esse é sofrimento. A decisão tomada nesta vida, hoje é o tempo da graça. Depois da morte, não há mudança de destino. Não há purgatório, como alguns pregam. Não há nova oportunidade. Depois da morte, vem o juízo. O inferno deveria produzir um temor santo, queridos. Não um temor vazio, mas urgência espiritual. Muitos só perceberão tarde demais. O rico só se preocupou com a eternidade depois que morreu. O maior desastre da vida é morrer sem Cristo. E o pior que perder dinheiro, é pior, saúde, status, é perder a alma eternamente. Uma outra verdade que Cristo ensina, podemos ver nessa parábola, é que somente Ele, é somente Jesus, é somente Cristo e Sua palavra pode salvar o pecador. Somente Cristo e Sua palavra podem salvar o pecador. Diz o versículo 29,
eles têm Moisés e os profetas. Ouçam. Moisés aqui escreveu o Pentateuco para os judeus, Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, e os profetas, era a Bíblia que eles conheciam. Então, é o seguinte, eles têm a Bíblia, que eles ouçam. E o rico pede assim, ó, alguém volte dos mortos para avisar os seus irmãos. É engraçado que ele só preocupou em ser testemunha, em testemunhar ou ter um coração missionário depois que estava no inferno, né? Quem sabe você precisa passar por um pequeno inferno para você ser missionário? Quem sabe Deus permite algumas coisas para falar para a gente assim, olha, acorda, eu abençoo você, não é só para viver em berço esplêndido, não. É preciso ser missionário, é preciso testemunhar. Eles já possuem a palavra de Deus. O problema nunca foi falta de evidências, querido. O problema é dureza de coração. O texto diz, ainda que alguém ressuscite, ele estava falando, Jesus ia ressuscitar, e ele já ressuscitou. As pessoas não acreditam, não adianta. É dureza de coração, e aí a parábola aqui, ela chega no máximo no versículo 31, né? Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Algo maior, o próprio Jesus ressuscitaria. E mesmo assim, muitos continuam rejeitando. O que Jesus aponta com essa parábola, ela aponta diretamente para a incredulidade humana e a rejeição de Jesus Cristo ressurreto. A única esperança do mundo, ou de passarmos a eternidade com Jesus, é o próprio Jesus. O rico não tinha mediador, mas nós temos. O rico não conhecia o único caminho, mas nós conhecemos. 1 Timóteo 2,5 diz, há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Jesus Cristo. Jesus veio viver em nosso lugar, morrer pelos nossos pecados, suportar a ira divina, vencer a morte, ressuscitar ao terceiro dia e nos garantir a graça da salvação. Na cruz, Cristo experimentou o juízo que o seu povo, eu e você, merecíamos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Decore 1 de João, capítulo 5, 11 e 12. Por favor, gente, decorem. Quando você está sem dinheiro, que você passa o cartão, já estourou o limite, que o banco manda uma cartinha amorosa para você, ó, se você não pagar, nós vamos processar você. Aí você olha 1 de João, capítulo 5, versículo 11 e 12, e fala assim, e o testemunho é esse, que Deus me deu a vida eterna, e esta vida está em Jesus, seu Filho, eu tenho a vida. Aí a dívida vai ficar aí. Mas não faça dívida, porque você não pode ser, né, um mau administrador. Mas se você está aí nesse problema, ou qualquer outro problema, decore 1 de João 5, 11 e 12. É algo mais importante que nós podemos ter nessa terra. Acumular tesouro na terra, né? Ele passa. É isso que Jesus está ensinando. Concluindo, essa parábola termina de uma maneira bem solene. O rico vai continuar no inferno, no tormento. Os irmãos dele continuam vivos. E a palavra precisa ser pregada. Essa é a urgência que a igreja nós temos que ouvir. O rico continuará em tormento, porque já morreu. Quantas pessoas já foram, não ouviram, mas os que estão vivos ainda podem ouvir. Ah, pastor, mas eu falei e não se converteu. Gente, o trabalho nosso é semear e regar. A obra é o coração da pessoa com o Espírito Santo. Quem converte é o Espírito Santo. Jesus nos mostra que a eternidade é real, o juízo é certo, não existe segunda chance depois da morte. Hoje é o dia de salvação. Você e eu ainda estamos vivos. E nós podemos pregar o Evangelho. Ouçam a palavra de Deus, pregue a palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir o Evangelho. A fé vem pelo ouvir. Corramos para Cristo, somente Jesus salva da condenação eterna. E eu quero terminar essa mensagem com uma pergunta. Onde você passará a eternidade? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, disse Jesus,
ainda que morra, viverá. Vamos orar? Vamos ficar em pé. Senhor, nós te louvamos porque o Senhor proporcionou o caminho através do teu Filho para chegarmos à eternidade. Como ouvimos na tua palavra, o Senhor requer de nós e espera que, além de nós crermos na tua graça, recebemos a sua graça, se arrependendo, crendo, recebendo o Senhor, também sejamos testemunhas para alertar aquelas pessoas que não creem, que pensam somente nessa vida. Que a igreja do Senhor não tenha a visão somente materialista, horizontal aqui na terra, porque aqui os sofrimentos, as aflições são muitas, mas que o ânimo no nosso coração, de testemunharmos, de falarmos do Senhor, de levarmos essa graça às pessoas que ainda estão mortas nos delitos e pecados, que esse ânimo o Senhor esteja dando à tua igreja. Acrescenta, Senhor, à nossa igreja, a igreja do Senhor, pessoas que precisam ouvir o teu evangelho. Converta os corações, possamos ver a agir do Senhor nas famílias que estão sofrendo, porque às vezes perdem a visão para onde estão indo, quem são, perdem a identidade, já fazem parte da família do Senhor. E quando isso acontece, vem tristeza, vem lutas desnecessárias, fruto do pecado e da incredulidade. Amoleça os corações, trabalhe nas vidas, que seja uma semana abençoada, seja uma semana de pensar no lar celestial, de investir no lar celestial. E o Senhor, como dono da nossa vida, todo o nosso ser, toda a nossa estrutura, como dono de todos os bens materiais, de todo o universo, o Senhor que o fez, o Senhor conhece, o Senhor controla, domina, com a sua soberania, com a sua onipotência. E o Senhor esteja colocando no coração a fé, a confiança de que tudo o que somos temos vem do Senhor e o Senhor não vai deixar faltar nada. Ajude-nos nesse busca constante da devocional com o Senhor, na conversa com o Senhor, no saborear a Tua palavra, nos orientando, não apenas como um mecanismo de fuga, mas como um instrumento que fala a nossa alma, que nos ilumina, que nos direciona. Ajude-nos a falar coisas que edificam, tirar dos nossos lábios coisas sem importância e preocupar com a eternidade na vida das pessoas. Ajude-nos a escolher sempre o Teu Filho Jesus como nosso Salvador. E em toda e qualquer oportunidade, transmitir às pessoas essa mensagem maravilhosa. É em nome de Jesus que nós oramos. E que a graça do nosso Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a consolação, o poder, a instrução do Espírito Santo, repouse sobre nós para que possamos testemunhar hoje, aqui e em todo lugar na face da terra. Amém.